paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí através deste áudio sendo alcançado pela palavra do Senhor. Estamos em mais uma palavra pastoral, onde estaremos trazendo aqui uma breve meditação nas Santas Escrituras. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então nós estamos aqui exatamente para anunciar, proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu gostaria de, nessa oportunidade, pedir algo que eu ainda não pedi. Eu gostaria de convidar você a compartilhar este áudio com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, para que o intuito deste vídeo ou deste áudio venha ser alcançado, que é alcançar vidas, alcançar corações e trazer sempre uma palavra de esperança da palavra do Senhor. Nessa oportunidade eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 32, que diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos,
Eu creio que você já ouviu diversas e diversas vezes esse texto, diversas e diversas mensagens sobre esse texto. Eu poderia pegar de uma segunda-feira até uma sexta-feira falando apenas sobre o filho pródigo em várias ângulos, e a gente teríamos mensagem para pelo menos uma semana falar aqui, e sem repetir, somente analisando vários ângulos, porque nós vamos ver aqui erros no pai, nós vamos ver erro no irmão, nós vamos ver erro neste que saiu. Nós vamos ver que nós temos um filho que estava perdido fora de casa, mas nós também temos um filho que estava perdido dentro de casa. Então nós temos diversos ângulos que a gente poderia analisar sobre esse filho pródigo. A palavra pródigo, ela quer dizer gastador. Então o filho pródigo quer dizer o filho gastador, esbanjador ou coisa assim parecida. Mas quando eu olho para esse texto, eu me lembro que a nossa vida ela é feita de escolhas. Escolhas erradas trazem prejuízos certos. Talvez você tenha estado e vivido momentos onde você precisa fazer constantemente escolhas, porque a vida é feita de escolhas. E dentre as escolhas que nós fazemos, quem tem mais de um filho sabe que a, a criação deles são diferentes. Quando você tem um filho e depois outro, você percebe que um, ele desde pequeno, às vezes um já pega chupeta, outro já não quer chupeta de jeito nenhum. Uns gostam de salgadinho, outros de pirulito. E até na escolha de profissão, faculdade, você vai ver que há uma diferença entre eles. Mas de todas essas escolhas, eu destacaria que uma das escolhas mais importantes que o ser humano faz é o casamento. Pois a Bíblia diz que o casamento é até que a morte o separe, então não pode ser algo a qual nós vamos tratar de qualquer forma, precisa ser feito com seriedade, com muito cuidado, pedindo a graça e a direção de Deus para não tomar a decisão errada e sofrer as consequências dessa escolha errada em um relacionamento indissolúvel, em um relacionamento que é até que a morte o separe. Mas, olhando diretamente para esse texto, nós vamos observar que aquilo que os filhos eles não aprendem em casa, naturalmente a vida ela vai se encarregar de ensiná-los. Porém, quase sempre de forma muito mais dolorosa. Mas eu gostaria de convidar você a parar um pouquinho e pensar quais seriam os conselhos de um filho que saiu de casa, passou pelo que passou, enfrentou e vivenciou experiências como este jovem viveu. Ele saiu de casa com metade daquilo da herança, com toda a sua herança, a sua parte da herança, e ele perdeu tudo. Quais seriam os conselhos que este jovem teria para dar para mim, teria para dar para você, teria para dar para nós hoje? Eu costumo dizer que é sempre melhor aprender com os erros dos outros do que errar para aprender. Nós temos sempre falados e aprendido muito com as virtudes deste pai. Mas só que agora eu gostaria de deixar as virtudes um pouco do pai e gostaria de analisar com vocês e tentar extrair algumas lições dos erros cometidos por esse filho gastador.
E eu gostaria que você tivesse em mente como se a gente pudesse entrevistá-lo e perguntar para esse filho, depois dessa dolorosa experiência que ele passou, quais os conselhos que ele teria para dar para mim, ele teria para dar para você, para que nós não venhamos a passar por aquilo que ele passou, para que nós não venhamos sofrer aquilo que ele sofreu. Quais seriam os conselhos? Uma coisa eu tenho certeza, ele nos daria conselhos imprescindíveis, conselhos completamente importantes para as nossas vidas. Observe que Salomão, ele escreve 3 livros. Salomão ele escreve o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Cada um desses livros foi escrito em um período da sua vida. Quando Salomão se assenta para escrever o livro de Cantares, ele está na sua juventude, no auge do seu vigor físico, e ele vai exaltar a beleza feminina no livro de Cantares. Quando depois ele vai escrever o livro de Provérbios, ele já está passando, finalizando a sua juventude, na sua área mais racional, adulta, mais maduro. E aí é até interessante que o mesmo Salomão que exaltou a beleza feminina em Provérbios vai pedir para a gente ter cuidado com as mulheres. Mas eu vejo este homem na sua meia-idade, na sua velhice, se assentando para escrever o seu terceiro livro, que é o livro de Eclesiastes. E lá no livro de Eclesiastes, ele vai olhar para trás, fazer uma autoanálise, um autoexame, e ele vai deixar uma mensagem poderosa para nós que estamos vivendo hoje. E ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Nós estamos vivendo esses maus dias. Nós estamos vivendo esses maus dias. E nós precisamos urgentemente lembrarmos do que Salomão nos deixou, dos sábios conselhos que Salomão deixou. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Então observe que a maioria dos ensinamentos bíblicos que nós temos hoje foram conselhos que foram deixados, conselhos esses deixados por Jesus, conselhos esses deixados por profetas, conselhos esses deixados pelos patriarcas, pelas matriarcas, por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui dessa forma não é diferente, nós temos alguns conselhos deixados que poderia ser deixado por este jovem que passou por essa aflição. E se nós fôssemos perguntar para ele qual seria o conselho, eu acredito que o primeiro conselho que ele daria é que nós precisamos tomar cuidado com as decisões em tempos de crise. Nós precisamos tomar cuidado quando nós tomamos decisões com a cabeça quente, com a cabeça cheia. Para se tomar decisões relevantes, queridos, na minha vida e na sua vida, o pior momento que você pode escolher para tomar decisões importantes é em tempo de crise, em momentos de aflições, em momentos de dificuldades. Como eu havia dito no início, a crise ela pode tanto ser uma grande oportunidade de crescimento, como ela pode em um tempo muito perigoso, um tempo muito perigoso, onde podemos nos perder por causa das escuridão adversa que a crise muitas vezes traz. O sábio Salomão, que já citamos aqui, ele vai escrever em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então eu quero aqui trazer para você que nós precisamos nos lembrar que as nossas decisões,
as decisões que eu tomo, as decisões que você toma, ela afeta aqueles que andam junto com você. Pastor, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo que as decisões que você tomou ontem e as decisões que você irá tomar hoje, elas não dizem respeito somente a você. As decisões que você toma hoje, que você tomou ontem, que você vai tomar amanhã, elas dizem respeito a você e àqueles que estão à sua volta. Quando eu tomo decisões certas ou erradas, as consequências, ela não vem somente a mim, mas ela vem à minha esposa e aos meus filhos imediatamente. E assim também aqueles que estão à volta próximos de mim. As suas decisões, elas precisam ser pensadas. Elas precisam ser analisadas. Elas precisam cuidadosamente serem trabalhadas antes de serem feitas. Eu estou falando para pessoas aqui que está clamando ao Senhor pedindo uma resposta de Deus. Senhor, o que eu faço? Como que eu vou agir? O que eu posso fazer? Eu quero dizer para você que você precisa ter calma. Você precisa ter paciência. Você precisa orar um pouco mais. Você precisa clamar um pouco mais. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, o que fazer quando não se sabe o que fazer? É muito simples. Todas as vezes que você não souber o que fazer, vai orar. Vai orar. Quando você não sabe o que fazer, você precisa orar. E quando nós dobramos nossos joelhos, clamamos ao Senhor, pedimos a sua graça, a sua misericórdia, Ele vai falar conosco. Não é à toa que Ele me trouxe aqui, através deste áudio, para poder responder a sua indagação e dizer, espere um pouco mais, tenha um pouco mais de paciência. Não tome a decisão agora, porque se você agir agora, você estará agindo fora da minha vontade, fora da direção do meu espírito. Com frequência, queridos, eu ouço pessoas dizendo que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou o dono do meu destino. Irmãos, não existe forma de tomar decisões relevantes sem que outras pessoas sejam beneficiadas ou prejudicadas por nossa causa. Eu não sei se você já parou algum momento para pensar nisso, mas não existe forma de você tomar uma decisão e ela não venha trazer consequências diretas ou indiretas, ela venha beneficiar ou prejudicar outras pessoas. Todas as decisões que eu e você tomamos, elas têm implicações na vida de outras pessoas. Observe, por exemplo, que Eva perdeu tudo o que o Senhor havia lhe dado e muito mais. Agora, me diga uma coisa: hoje toda a humanidade sofre por causa de uma decisão errada que ela tomou. Você não foi lá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não fui comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por causa da decisão de Eva, nós sofremos as consequências. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe um outro exemplo quando olhamos para a história de Jonas. Jonas, apesar de ser um profeta do Senhor, ele fez com que todos os que estavam no mesmo barco que ele sofressem consequências do seu erro. Se você olhar, por exemplo, para Sansão, que apesar de ser um homem escolhido por Deus, ele tomou uma decisão tão errada que fez com que perdesse a presença de Deus na sua vida. E o que dizer, por exemplo, de Judas Iscariotes? Ele tomou duas decisões erradas. A primeira foi a de trair Jesus, a segunda foi de não ter suportado a dor do remorso e acabou optando por tirar a sua própria vida.
É possível, queridos, que muitas pessoas neste momento que estão me ouvindo estejam passando por isso, estejam prestes a tomar uma decisão e que você acha que você tem que tomar essa decisão hoje, que você precisa resolver isso ainda esta semana, ou está chegando o momento. Mas algumas sugestões eu gostaria de dar para você observar, analisar antes de tomar uma decisão importante. A primeira seria que Deus, ele precisa estar no controle das suas decisões. Como que Deus vai estar no controle das suas decisões? Através da sua oração. Lembra quando você orou em Mateus 6,10 que você disse assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando você fez essa oração, é a mesma coisa que você dizer: Senhor, toma o controle da minha vida, dirige todos os meus passos, guia-me por caminhos seguros, não deixe que os meus pés vacilem. Queridos, entendam uma coisa: tudo o que começa com Deus, ele termina debaixo da bênção de Deus. Bem-aventurados são as pessoas que procuram envolver a Deus em tudo que fazem. Por quê? Porque ele conhece o passado, ele conhece o presente, o futuro. Ninguém melhor do que ele para nos mostrar o que será, o que é melhor para nós. Mas infelizmente, muitas pessoas buscam o Senhor quando já tomaram suas decisões por conta própria. Por isso estão sofrendo as consequências do seu erro. Talvez você está ouvindo este áudio e enquanto eu falo tem vindo na sua cabeça, na sua mente, aquela decisão errada que você tomou e que você está sofrendo as consequências por essa decisão errada. Queridos, antes de tomar qualquer decisão na minha vida e na sua vida, nós precisamos aprender a buscar a orientação do Senhor, porque tem decisões que vão ter consequência na sua vida toda. Como eu disse no início, o casamento é para a vida toda. A decisão no casamento é uma decisão que vai interferir na sua vida toda. Mas uma outra observação que eu gostaria que você fizesse antes de tomar uma decisão é que quando a decisão ela for relevante, ela for importante, você precisa demorar um pouco mais antes de decidir. Você precisa dormir sobre a questão. Ou seja, você não precisa resolver hoje ainda. Durma em cima desse problema, pode deixar para amanhã. Ore um pouco mais. Porque decisões bem tomadas são aquelas que decidimos com calma, sem nos precipitar. Você lembra lá o que diz no Salmo 40, no versículo 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quase sempre as piores decisões são aquelas tomadas de forma precipitada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, até mesmo a espera também é prova do amor. Quem não sabe esperar ainda não aprendeu a amar. Nós estamos vendo hoje, cada dia que passa, a juventude namorando mais cedo. 12, 13, 14 anos já estão com namorados. Ah, mas eu não posso perder essa oportunidade de estar com ele. Se eu não namorar com ele, ele não vai me querer, vai arrumar outra.
Queridos, a esperança também é prova de amor. Quem não sabe esperar ainda não aprendeu a amar. Decisões importantes na minha vida e na sua vida requer paciência antes de tomar essa decisão. Mas uma outra coisa que você precisa observar antes de tomar uma decisão é que você precisa ter conselheiros com os quais você possam se orientar. Provérbios 11:14 vai dizer que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Queridos, eu posso dizer com toda certeza, o filho pródigo não tinha conselheiros com os quais ele buscava orientação. Um conselho, ele pode nos livrar do caminho da morte. Porque o erro daquele jovem não foi pedir a herança. Não, não foi. O erro daquele jovem foi querer viver longe do pai. Foi querer viver distante do pai. O erro dele não foi de querer ter o negócio dele, de querer ter as coisas dele, querer ter a vida dele, querer ter a independência dele. Não foi. O erro foi ele querer viver longe do pai. Falando disso, eu gostaria de contar uma reflexão. Conta-se que um casal jovem, recém-casado, era muito pobre e vivia de favores num sítio do interior. Um dia o seu marido fez uma proposta à esposa. Ele disse assim: querida, ó, eu vou sair de casa, vou viajar para bem longe, vou arrumar um emprego e vou trabalhar até ter condições para voltar. E aí sim eu vou dar uma vida mais digna e confortável. E ele diz: olha, eu não sei quanto tempo eu vou ficar longe, só peço uma coisa, que você me espere. E enquanto eu estiver fora, seja fiel, pois eu serei fiel a você. E ele vai para bem longe, trabalha por muitos e muitos anos, e ele havia feito um combinado com seu patrão. Ele disse: olha, eu vou trabalhar aqui por tanto tempo, eu não quero que você me pague, eu quero que você guarde o dinheiro. Quando eu for embora, você me dá tudo de uma vez. E ele, tudo bem. Até que chega um dia, ele diz: patrão, já chegou o tempo, eu já posso voltar, já reuni um dinheiro bacana, eu já posso dar uma vida melhor para minha esposa e eu gostaria que o senhor me dispensasse. E o patrão disse: tudo bem, tudo bem. Amanhã a gente se reúne e a gente acerta. Porém, eu quero fazer uma proposta para você. E ele disse: tudo bem. E ele disse: olha, eu posso te dar o dinheiro que lhe pertence, ou eu posso te dar 3 conselhos. Pensa um pouco e amanhã você, quando estiver indo embora, você me responde se você quer o dinheiro ou se você quer os 3 conselhos. Chegou no outro dia, se reuniram, ele já com suas coisas prontas para ir embora. O patrão novamente frisou: você quer os conselhos ou você quer o dinheiro? Se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu para ele, disse: tudo bem, eu pensei muito e eu quero os conselhos. Então o patrão disse: tudo bem, eu vou te dar os 3 conselhos. E aí ele pega um pão muito grande, entrega para ele e diz: isso daqui é para sua alimentação. E esse outro pão aqui é para você comer somente quando você chegar em casa, junto com sua família. É um presente que eu estou mandando para você se alimentar junto com sua família. Ele disse: tudo bem. E agora, e os conselhos? Ele disse: olha, o primeiro conselho: nunca tome atalhos.
Caminhos mais curtos e desconhecido pode custar a sua vida. Segundo, nunca seja curioso para aquilo que é do mal, pois a curiosidade para o mal pode ser fatal. E terceiro, nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e será tarde demais. E ele disse tudo bem, pegou ali os 2 pães e saiu encaminhada em direção de volta para casa. Quando ele chega em uma encruzilhada, onde tinha 2 caminhos, alguém passa e diz: "Você está indo para onde?" Ele disse: "Para tal lugar." E ele disse: "Mas você vai por aqui?" "É, a estrada é essa." Ele disse: "Não, mas tem um caminho por aqui, tem um atalho por aqui pelo lado, que a gente passa pela ponte e já corta o caminho, chega lá na frente." E ele disse: "Tudo bem, então vamos." Quando ele foi pegando aquele atalho, ele lembrou do primeiro conselho: nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos e desconhecido pode custar a sua vida. E ele volta e vai pelo caminho original. Quando ele chega lá na frente, ele ouve a notícia que quando algumas pessoas estavam passando pela ponte, aquela ponte cedeu, matando todas aquelas pessoas que estavam em cima da ponte. Mas à noite ele chega em uma estalagem e ele vai se hospedar. E quando ele está hospedado de madrugada, ele ouve um barulho muito alto, gritaria, muita bagunça, e ele pensa em abrir a porta para saber o que está acontecendo. E quando ele destranca a porta que ele vai abrir, ele lembra do segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é do mal, pois a curiosidade para o mal pode ser fatal. Ele fecha a porta e vai dormir. Quando ele acorda pela manhã, ele vê polícia, vê tudo que é bombeiro e tudo que é coisa. E o dono da estalagem diz: "Olha, você estava dormindo ontem tal hora?" E ele disse: "Estava." "Por quê?" Ele disse: "Não, meu filho, ele toma remédio controlado e ele acabou tendo um surto aonde ele saiu por toda a estalagem e quem ele encontrou ele matou." E aí ele entendeu que se ele tivesse aberto a porta e tivesse saído, ele seria um dos que teria sido fatalmente morto. Ele sai da estalagem já próximo de casa, alguns quilômetros de casa. E quando ele vai chegando próximo de casa, ele vê ao longe a sua esposa. A sua esposa está sentada e quando ele chega mais próximo, ele vê um jovem mais ou menos de uns 18 a 20 anos, sentado ao lado dela, abraçado com ela, e de repente ele dá um beijo no rosto dela e entra para dentro de casa. Ela entra junto com ele. E ele diz: "Eu não acredito. Passei esse tempo todo, quase 20 anos fora de casa. Pedi para ela ser fiel e ela não foi. Ela não vale a pena o meu amor. E eu vou chegar lá agora e vou matar os dois, pois são traidores." Quando ele puxa a faca para poder entrar dentro de casa e fazer aquela barbárie, ele lembra do último conselho: nunca tome decisões de ódio ou de dor, no momento de ódio e de dor, pois você pode se arrepender e será tarde demais. Então ele guarda a faca, bate na porta, a sua esposa abre, fica muito feliz, muito alegre, e ele olha e diz: "Quem é esse rapaz que estava abraçado com você e te deu um beijo?"
Ela diz: querido, assim que você foi embora, eu fiz um exame e descobri que eu estava grávida. Este é nosso filho. Observe que se ele tivesse tomado aquela decisão de matar os dois, ele teria matado a sua esposa e o seu filho. Queridos, muitas vezes nós achamos que o atalho, ele queima etapas, nos faz chegar mais rápido, mas nem sempre isso é verdade. Muitas vezes nós temos sido curiosos, queremos saber de coisas que nem ao menos nos dizem respeito. E até mesmo que nada de bom acrescentará na nossa vida. Outras vezes, nós temos agido por impulso, na hora da raiva, e fatalmente nos arrependemos depois. Eu espero que você, assim como eu, não se esqueça desses 3 conselhos. E não se esqueça também de confiar, mesmo que a vida muitas vezes já tenha lhe dado motivos para desconfiança. Quando aquele homem abraça a sua esposa, abraça o seu filho, ele conta para sua esposa que ele não tinha dinheiro nenhum, pois ele havia preferido os conselhos. Ela diz: e agora? Não temos nada para comer. Ele diz: ele mandou um pão para que a gente comesse junto. E quando eles partem o pão, todo o dinheiro que era devido a ele estava dentro do pão. Então veja aqui o valor de 3 conselhos. Livrar o homem da morte. Um dos livros que mais nós deveríamos ler era o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele traz conselhos para qualquer pessoa que deseja viver a vida com prudência e sabedoria, deve ler o livro de Provérbios todos os dias. Porque nele está escrito, no capítulo 12, no versículo 15, o tolo sempre acha que a sua opinião é a única certa, mas o sábio ouve os conselhos com atenção. Queridos, curiosamente o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Os nossos meses, o máximo que tem é 31 dias. Então, se todos os dias você lê um capítulo de Provérbios, durante todos os meses você terá lido o livro de Provérbios. E você vai ver que a sua vida vai prosperar em sabedoria vinda da parte de Deus. Infelizmente, o tempo não nos permite continuar, mas esse seria um conselho de muitos outros que aquele jovem poderia dar para mim, para você. Espero que você possa ter entendido aquilo que Deus fala ao seu coração neste momento. Nunca tome decisões importantes precipitadamente. E nunca se esqueça, a vida é feita de escolha. Escolhas erradas, prejuízos certos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.